Olá, queridos espectadores! Hoje estamos aqui para compartilhar com vocês 10 curiosidades incríveis sobre a genética humana. A genética é uma área fascinante e muito importante para entendermos não só a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. Preparados para descobrir coisas surpreendentes sobre nosso próprio DNA? Então, vamos lá! A genética é o estudo dos genes, que são as unidades básicas da hereditariedade que determinam as características físicas, comportamentais e fisiológicas dos seres vivos, incluindo os humanos. Os genes são transmitidos de geração em geração através do material genético presente nos cromossomos e são responsáveis por uma ampla variedade de traços, como cor dos olhos, tipo sanguíneo, altura, suscetibilidade a doenças e muitos outros. Compreender a genética humana é fundamental para avanços em áreas como medicina, biotecnologia, evolução e até mesmo em questões éticas e sociais. A primeira curiosidade sobre a genética humana é que a maior parte do nosso DNA é composta por lixo genético, ou seja, regiões que não codificam proteínas. Isso significa que apenas uma pequena porção do nosso genoma é responsável por codificar as proteínas que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Apesar disso, estudos recentes têm mostrado que essas regiões não codificantes podem ter funções importantes, como regulação da expressão gênica e estabilidade do genoma. As descobertas da genética têm sido amplamente aplicadas na medicina, especialmente no diagnóstico e tratamento de doenças genéticas. O sequenciamento do genoma humano, por exemplo, possibilitou a identificação de mutações genéticas responsáveis por diversas doenças, permitindo o desenvolvimento de terapias direcionadas a essas mutações. Além disso, a genética também é utilizada no estudo de doenças complexas, como o câncer, que envolve uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais. O conhecimento genético também tem sido aplicado na identificação de fatores de risco genéticos para doenças comuns, como diabetes e doenças cardíacas, permitindo intervenções precoces para prevenir o desenvolvimento dessas doenças. Outra curiosidade sobre a genética humana é que a cor dos nossos olhos é determinada por um único gene. Esse gene é responsável pela produção de uma proteína chamada melanopsina, que é responsável pela pigmentação da íris. Dependendo de como esse gene é expresso, a melanopsina pode produzir mais ou menos pigmento, resultando em uma variedade de cores de olhos, desde o azul até o castanho escuro. Embora a cor dos olhos possa ser influenciada por vários outros fatores, como a quantidade de luz e a percepção da cor pela nossa retina, a genética desempenha um papel fundamental nessa característica. Essa informação é útil não só para entendermos como funciona a pigmentação dos olhos, mas também pode ajudar na identificação de doenças genéticas relacionadas à visão. A genética tem sido fundamental para o desenvolvimento de novas terapias e tratamentos médicos, bem como para o melhoramento de culturas agrícolas e criação de animais. Ela tem sido aplicada para diagnosticar doenças genéticas em estágios iniciais, permitindo intervenções mais eficazes. Além disso, a genética tem sido usada para identificar novos alvos terapêuticos e para desenvolver medicamentos personalizados que são específicos para a genética individual de cada paciente. Na agricultura, a genética tem sido usada para desenvolver plantas e animais mais resistentes a doenças e estresses ambientais, aumentando a produtividade e a segurança alimentar. Outra curiosidade interessante sobre a genética humana é que a diversidade genética varia de acordo com a ancestralidade. Estudos mostram que pessoas com ascendência africana apresentam maior diversidade genética em comparação com pessoas de outras partes do mundo. Isso pode ser explicado pela evolução humana, uma vez que o Homo sapiens se originou na África e, posteriormente, migrou para outras regiões do mundo, levando a uma menor diversidade genética em populações fora da África. A compreensão dessas diferenças é importante na pesquisa médica, uma vez que certas doenças e condições genéticas podem ser mais prevalentes em populações específicas. Além disso, estudos sobre diversidade genética podem ajudar a traçar a história evolutiva da humanidade. A genética tem um impacto significativo na sociedade, e as descobertas e avanços nessa área levantam questões éticas importantes. Uma das principais preocupações é a privacidade dos dados genéticos.
O sequenciamento do genoma humano pode fornecer informações sensíveis sobre uma pessoa, como predisposições a doenças e traços de personalidade, e é importante garantir que essas informações sejam protegidas e usadas de forma ética. Outra questão ética relacionada à genética é a possibilidade de discriminação com base em informações genéticas. Por exemplo, uma pessoa pode ser discriminada em uma entrevista de emprego com base em uma predisposição genética a uma doença, mesmo que essa pessoa nunca desenvolva a doença em questão. É importante estabelecer regulamentações e leis para proteger as pessoas contra a discriminação genética. Além disso, a genética também levanta questões éticas em relação à manipulação genética, como a edição de genes em embriões ou a criação de organismos geneticamente modificados. Essas tecnologias podem ser usadas para curar doenças genéticas graves, mas também podem ter consequências imprevisíveis e desconhecidas a longo prazo. Portanto, é importante ter um diálogo aberto e transparente sobre os benefícios e riscos da genética, a fim de garantir que as descobertas e tecnologias sejam usadas de maneira ética e responsável. Com certeza, essas são curiosidades muito interessantes. A primeira mostra como pequenas diferenças em nosso DNA podem ter um grande impacto em nossas vidas cotidianas, como no caso da metabolização da cafeína. Já a segunda nos lembra que a genética não é o único fator que influencia nossas características, e que nossos ambientes também têm um papel importante na expressão dos nossos genes. Essas curiosidades são exemplos de como a genética é uma área fascinante e que ainda tem muito a ser explorado. O conhecimento em genética pode ter implicações em várias áreas da vida, desde a prevenção e tratamento de doenças até o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. No entanto, também é importante considerar questões éticas e de privacidade ao lidar com informações genéticas. Continuando a nossa lista de curiosidades, podemos destacar que apenas cerca de 2% do nosso DNA codifica proteínas. Os genes humanos são muito semelhantes aos dos chimpanzés, mas têm diferenças cruciais que nos tornam seres humanos e existem mutações genéticas que podem proteger as pessoas contra doenças como o câncer. Todas essas curiosidades mostram como a genética é uma área rica em descobertas e surpresas, que podem nos ajudar a entender melhor não apenas o que nos torna humanos, mas também a combater doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Espero que tenham gostado das 5 curiosidades sobre a genética humana que apresentamos neste vídeo. A genética é uma área fascinante que influencia muitos aspectos da nossa vida, desde nossas características físicas até a suscetibilidade a doenças. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre o assunto, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.